O salário finalmente cai na conta. Por alguns minutos, você respira. E aí você pensa, esse mês vai ser diferente. Você paga suas contas, resolve o que é urgente, faz uma comprinha pequena, depois outra. E quando percebe, já está calculando como vai fechar o mês. De novo. Não é falta de esforço. Você trabalha, você tenta, você pensa no futuro. E mesmo assim, a sensação é sempre a mesma. Está sempre correndo atrás. Então, você chega à conclusão mais lógica. Eu só preciso ganhar mais. Mas aqui vai a pergunta desconfortável. Se fosse só isso, por que tanta gente que ganha mais continua vivendo no limite? E se o problema real não for apenas o quanto você ganha? E se for o que acontece depois que o dinheiro entra na sua conta? Hoje a conversa é sobre isso. E talvez ela mude a forma como você enxerga a sua própria situação. Nesse vídeo, você vai entender algo que quase ninguém tem coragem de explicar. Por que aumentar a renda não resolve automaticamente o aperto? Por que pessoas que ganham mais continuam vivendo no limite? E eu conheço muita gente assim. Qual é o padrão invisível que mantém você sempre correndo atrás do mês? Qual é o erro estrutural que se repete mesmo quando o salário melhora? E o que realmente começa a mudar quando você muda a lógica do seu mês? Não apenas o valor que entra. E isso não é discurso motivacional, não é mentalidade de rico, não é promessa vazia de que basta pensar positivo. É comportamento real, padrão repetido e estrutura prática. Porque dinheiro é número, mas estabilidade é organização. E organização não depende apenas da renda. Depende da forma como você decide antes do seu mês começar. Se você entender essa lógica, algo vai começar a fazer sentido. Você vai parar de se sentir incapaz e começar a enxergar um novo padrão. Mas antes de falar da solução, precisamos encarar uma crença muito confortável, só que ao mesmo tempo, muito perigosa. Quando eu ganhar mais, eu resolvo. Essa frase é perigosa porque ela parece muito racional. Ela te dá esperança, só que ela também adia a responsabilidade. Ela cria a ilusão de que o problema 100% está fora de você. Está no seu salário, no seu chefe, na fase da sua vida. E enquanto você acredita nisso, não precisa mudar nada agora. Basta esperar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a partir de amanhã o seu salário aumentasse 30%, o seu comportamento já seria diferente? Ou você apenas iria respirar aliviado, mas continuaria fazendo as mesmas escolhas, só que com valores maiores? Porque a verdade é simples. Renda sempre vai ampliar o padrão. Se você vive no limite sem sistema, com mais dinheiro, você vai continuar vivendo no limite, só que em outro nível. Você vai melhorar os restaurantes que frequenta, vai melhorar a marca do seu celular, vai melhorar a parcela, vai melhorar o padrão, mas não vai melhorar a estrutura. E quando o padrão sobe sem estrutura, o limite sobe junto. A ansiedade continua, a sensação de aperto continua, só que agora com números maiores. Isso acontece porque o cérebro se adapta rápido. O que antes parecia luxo vira o seu normal. O que parecia conquista vira obrigação. E sem perceber, você passa a sustentar um estilo de vida que consome 100% da sua nova renda. O problema nunca foi e nunca vai ser apenas o valor que entra. O problema é a ausência de um sistema que diga quanto pode sair. Sem estrutura, qualquer aumento vira expansão.
E expansão sem controle vira novo limite. E aqui está o ponto mais profundo. Enquanto você acreditar que a solução é apenas externa, você nunca vai construir a disciplina interna necessária para ser feliz financeiramente. Quando você vive muito tempo com pouco, você aprende a simplesmente sobreviver. Você improvisa, você parcela, você negocia vencimento, você paga uma conta para atrasar outra, você resolve no próximo mês. E isso, de certa forma, é uma habilidade. Sobrevivência exige criatividade, resistência e adaptação. O problema é que o que começa como uma estratégia temporária vira um padrão permanente. Sem perceber, você entra no modo sobrevivência como configuração padrão. E nesse modo, você nunca consegue conduzir o seu mês. Você apenas reage a ele. Se surge um imprevisto, você corre. Se o dinheiro aperta, você ajusta. Se falta, você improvisa. Mas reagir significa estar sempre um passo atrás. Você não constrói margem, você apenas administra urgência. E administrar urgência vira estilo de vida. Você começa o mês tentando equilibrar o que ficou pendente do mês anterior. Você já começa atrasado. Vive apagando pequenos incêndios financeiros. Resolve um problema hoje que nasceu há 2 semanas atrás. E assim, o mês nunca começa limpo. Ele já começa pressionado. Só que urgência constante tem custo psicológico. Gera ansiedade. E ansiedade reduz clareza. Quando você decide sob pressão, você escolhe o que alivia o agora, não o que vai te proteger depois. Você parcela para respirar, usa o cartão para ganhar tempo, adia para não sentir desconforto imediato. E cada decisão que alivia o presente aumenta a pressão futura. Então o ciclo se fecha. Urgência gera ansiedade, ansiedade gera decisões ruins, e decisões ruins reforçam urgência. E no meio disso tudo, você começa a acreditar que o problema é apenas a sua renda. Mas talvez o problema seja a repetição. Talvez o maior desafio agora não seja ganhar mais, mas sair do modo sobrevivência e aprender a conduzir o mês antes que ele conduza você. A verdade é que você não é descontrolado. Você apenas está sem proteção. Quase ninguém vive no limite porque é irresponsável ou porque não sabe fazer conta. A maioria das pessoas está no limite porque depende exclusivamente da própria força de vontade. E força de vontade é um recurso bem frágil. Sem um limite diário claro, um valor previamente separado antes do mês começar, uma regra objetiva para uso de crédito e uma visualização real do que ainda resta até o próximo pagamento, você precisa decidir bem, todos os dias. E decidir bem todos os dias cansa, principalmente quando o dinheiro é curto, quando você já acorda preocupado ou quando o mês parece bem maior do que o seu próprio salário. Força de vontade sempre falha quando a gente está cansado, estressado, pressionado e ansioso. E quem vive no limite, vive exatamente nesse estado. Então, o problema não é inteligência, não é fraqueza. É a ausência de uma proteção estrutural. Porque quando não existe sistema, cada compra vira uma batalha interna. Cada decisão exige uma enorme energia mental. E ninguém consegue manter alta performance emocional todos os dias. Sistema faz o que a força de vontade não consegue fazer sozinha. Sistema cria barreira antes do erro, reduz a quantidade de decisões necessárias e protege você de você mesmo. Quando existe estrutura, você não precisa ser perfeito. Você só precisa seguir o combinado. Isso muda tudo. Mas agora,
vem a virada mais importante, porque entender tudo isso ajuda muito, mas ainda não resolve o problema. Não espere o dinheiro sobrar. Todo mundo sabe disso, mas poucas pessoas colocam em prática. E essa é a diferença silenciosa que muda tudo. Quem espera sobrar deixa o mês decidir. Quem decide sobrar assume o controle antes do mês começar. Mesmo que seja pouco. 100, 150, 200. Não é e nunca vai ser sobre valor. É sobre decisão antecipada. Quando você separa antes, você cria fricção. E fricção é poderosa, porque ela interrompe o automático. Ela interrompe o depois eu vejo. Ela interrompe o acho que dá. Depois dessa decisão, vem algo ainda mais forte. O limite diário. Você pega o que restou, divide pelos dias até o próximo pagamento e para de viver no achômetro. Você deixa de pensar, eu acho que ainda dá, e começa a pensar, hoje eu tenho X para gastar. Você sai da emoção e entra na métrica. Isso parece simples demais para funcionar, mas funciona, e é o que eu aplico há anos na minha vida financeira. Percebe o efeito em cadeia? Você reduz a ansiedade, e a ansiedade melhora a decisão, que melhora o resultado. Você não melhora porque ganhou mais. Você melhora porque criou uma estrutura. E quando existe essa estrutura, o mês deixa de ser uma sequência de improvisos. E ele vira uma sequência de escolhas conscientes. Mas ainda existe um impacto que quase ninguém fala. Quando você decide sobrar antes, você começa a mudar a sua identidade. E identidade financeira é o que realmente sustenta a estabilidade no longo prazo. Viver sempre no limite não dói só no bolso. Dói na nossa identidade. Porque não é apenas sobre dinheiro curto. É sobre a sensação constante de estar ficando para trás. Você abre as redes sociais e parece que todo mundo está avançando. Alguém trocou de carro, alguém viajou, investiu, cresceu. E você está apenas tentando fazer o seu mês fechar. Essa comparação silenciosa cria uma narrativa perigosa. Eu estou atrasado, eu não saio do lugar, talvez eu nunca vá conseguir. E essa sensação gera culpa. E culpa quase sempre vira impulso de gastos, tá? Porque quando você se sente pequeno, gastar parece recuperar o seu controle. Parece provar que você também pode. Só que esse alívio custa caro. E ele reforça o ciclo que você quer tanto quebrar. É por isso que criar estrutura não muda só os números. Muda o seu estado mental. Quando você tem um limite claro, sobra definida e acompanhamento diário, você para de reagir ao mês, você começa a conduzir o seu próprio mês. E isso muda a sua postura, muda a sua autoestima. Você dorme com menos tensão, acorda com mais clareza e decide com menos urgência. E menos urgência gera decisão melhor. Decisão melhor muda resultado e resultado repetido muda a sua trajetória. Mas aqui está o ponto mais importante. O que realmente está em jogo não é dinheiro, é a forma como você se enxerga diante dele. Eu não duvido de que você realmente ganhe pouco. E eu sei que isso é difícil, cansativo e muito injusto na maioria das vezes. Mas talvez o problema atual não seja apenas o valor que entra para você. Talvez seja a forma como você conduz esse dinheiro durante o mês. Talvez seja você viver sempre reagindo às contas, apagando incêndios e esperando sobrar no final do mês. Talvez seja depender apenas da sua força de vontade todos os dias. Quando você consegue criar estrutura, algo muda. Não que você vai ficar rico de repente,
mas você vai parar de se sentir tão perdido financeiramente. E isso, eu te garanto, já é um avanço enorme. Porque estabilidade não começa com abundância. Começa com direção. A direção não nasce da motivação. Ela nasce de regra. E regra não depende de alta renda. Depende de tomar decisões de forma antecipadas. E a decisão de organizar, de limitar, de separar antes não depende do seu próximo aumento. Depende do que você escolhe fazer agora com o que você tem. Talvez você ainda ganhe pouco amanhã, mas você pode deixar de viver no automático começando hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, o próximo passo não é buscar renda milagrosa, é criar estrutura. Eu organizei uma playlist aqui no canal que pode te ajudar exatamente com isso. Ela mostra exatamente como montar esse sistema de forma simples e aplicável. A playlist está aparecendo na sua tela agora. Assista na ordem, porque talvez o problema não seja o quanto você ganha, mas como você conduz o que já entra. Nos vemos no próximo vídeo.